Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós convidamos a irmã Cláudia Krieger para conversarmos sobre um assunto que traz muita discussão em nossos dias. Nós vamos conversar sobre ministério pastoral feminino, se ele é bíblico ou não. A irmã Cláudia Krieger, ela é teóloga, ela é mestre na área de Antigo Testamento, ela também ensina no Seminário Instituto Palavra da Vida, em São Paulo. Ela também é palestrante, ela atua como professora de educação cristã e também faz muitas palestras ensinando sobre ministério feminino na igreja e fora da igreja. Hoje, então, ela nos abençoará com a sua expertise no assunto e o meu desejo é que você seja abençoado por este tempo de bate-papo. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar suas notificações, de dar o seu legal, o seu joinha e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Se você quiser, coloque aí nos comentários o que você acha sobre o assunto e o que você pode contribuir com aquilo que vamos conversar hoje, tá bom? Então, após a vinheta, eu e a irmã Cláudia Krieger vamos conversar sobre o ministério pastoral feminino, se ele é bíblico ou não. Até daqui a pouco. Irmã Cláudia Krieger, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um privilégio tê-la aqui no nosso podcast para conversarmos sobre um assunto importante e relevante para os nossos dias. E o meu desejo é que o nosso tempo aqui seja abençoador, tanto para mim, como para a irmã, como para aqueles que vão nos assistir. Então, seja muito bem-vinda e que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, pastor Leandro, pela recepção calorosa, obrigada pelo carinho, pelo convite. Fico muito feliz de poder participar desse projeto, o Teologia. Eu tenho um carinho muito especial pelo povo gaúcho, porque nós tivemos o privilégio de servir aí no Rio Grande do Sul, no nosso primeiro ano de casados, e a gente aprendeu a amar, e volta e meia eu estou aí também, falando para as mulheres, é um povo a quem Deus tem chamado, e deu Jesus por eles também, e a gente percebe que está havendo um avivamento mesmo do Senhor aí no povo de Deus, entre o povo de Deus aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade de partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na área ministerial, na área de trabalho com mulheres. Massa. Fora esse seu ministério de falar para as mulheres, que a senhora atuou aqui no Rio Grande do Sul, em quais outras áreas a senhora atua? Qual tem sido o seu foco hoje ministerial? Sim. Antes de mais nada, pastor, eu quero me apresentar como cristã. Sim. Essa é a meu primeiro chamado, minha identidade como mulher. E sendo cristã, eu entendo que Deus colocou na minha vida uma série de prioridades. Eu sou esposa, sou casada com o Dica, há quase 34 anos. Nós servimos a Deus durante esse tempo todo na área de música. Meu marido é um músico cristão, e nós temos caminhado juntos como parceiros nesse ministério. Ele é regente de coral, regente de orquestra, eu sou pianista, e a gente atua desde antes de casar já, nessa área como servos do Senhor. Também sou mãe, eu sou mãe da Lilian, que tem hoje 30 anos, ela é casada com o Renato, e já me deu 3 netinhos, então eu tenho esse privilégio já de ver a segunda geração encaminhando a terceira geração no caminho do Senhor, né? Eu tenho o Davi com 7 anos, a Laura com 5 e o Daniel com 4 aninhos. A gente vê Deus trabalhando na vidinha deles através do ministério da minha filha, que é uma mãe excelente e uma profissional excelente. Ela é professora hoje atuando no Mackenzie, e meu genro é protético e é lutador de jiu-jitsu, mas eles têm um ministério maravilhoso na igreja onde eles servem na Primeira Batista da Penha, em São Paulo. A minha filha... É que eu pausei, aí a senhora pode continuar.
Vamos lá. Ok, eu tenho, além da Lília, eu tenho a Lara, com 25 anos, ela mora conosco, ela é veterinária, e também uma menina temente a Deus, envolvida no reino, que ama o trabalho do Senhor, e que tem pedido a Deus sabedoria para essas orientações, para os próximos passos, né? Ela está namorando, a gente tem orado por um casamento, para que Deus também use a vida dela, como tem usado a vida da minha a filha mais velha, para o reino de Deus no lar e nos dons que Deus tem concedido. Então, essa é a minha primeira, meu cartão de visitas, é a minha família. Sempre foi minha prioridade, mas eu também tive a oportunidade de Deus de ter uma formação acadêmica que eu considero um privilégio. Eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, eu sou educadora cristã formada lá, e estudei teologia depois, no próprio seminário, fiz um complemento de curso, então eu me tornei bacharel em teologia na área de educação cristã, com ênfase em aconselhamento bíblico. E desde muito cedo, o Senhor vem encaminhando a minha história para a área acadêmica. Eu gosto muito de ler desde pequena, sempre gostei de ensinar, sempre tive essa vocação mesmo para a docência. E à medida que Deus foi levando a minha vida, né, ministerial, junto com meu esposo, sempre houve oportunidade de Deus para eu servir nesse campo, no campo do ensino. E à medida que os anos foram passando, depois que as minhas meninas ficaram maiores, né, a minha mais velha já tinha 16 anos, o Senhor me chamou, através de uma aprovação, num período muito difícil que nós vivemos, a reunir um grupo de mulheres aqui em casa, e foi assim que o ministério se estabeleceu. Nós reunimos um grupo de mulheres para orar e estudar a Bíblia aqui na nossa sala, da nossa casa, e a gente começou a ter uma busca muito grande. Eu vi uma necessidade muito grande das mulheres não só buscarem a Deus em oração, mas entenderem como a Bíblia responde às nossas questões de mulher. Então, de uma maneira muito informal, Deus foi conduzindo o meu caminho, apesar de já ter a formação, para que isso se consolidasse num trabalho para mulheres voltado para o ensino teológico, no sentido de nós precisamos formar mulheres que pensem biblicamente a respeito da vida. E eu me lembro que uma esposa de pastor, a esposa do pastor Irlande Pereira de Azevedo, que é um pastor batista bastante conhecido aqui no estado, a dona Zilá, que fazia parte desse grupo, ela um dia me chamou de lado e falou assim: Cláudia, eu acho que o senhor tem alguma coisa para você, que é diferente. Eu penso que você deveria voltar a estudar, a se preparar, porque a gente percebe que você tem uma paixão pelas escrituras e você tem facilidade de entregar o conteúdo bíblico de uma maneira atraente, as pessoas gostam de ouvir, a gente conversa entre nós aqui, a gente quer te aconselhar a voltar, a procurar mais estrutura, mais conhecimento, mais para você desenvolver um ministério nessa área. E eu acolhi aquilo, conversei com meu esposo, as oportunidades surgiram, então eu fui fazer uma especialização na área de Antigo Testamento, que é a minha grande paixão. Eu fui uma aluna do professor Carlos Oswaldo, que era, né, já está com o Senhor, um homem de Deus nessa área do hebraico bíblico, e desde a minha primeira aula eu me encantei com a exegese, com a exposição bíblica, e nesse ponto foi um desafio, porque muitas vezes eu fui a única mulher da sala fazendo as disciplinas, né? Mas ele sempre foi um grande incentivador do ministério. Ele falou: nós precisamos de mulheres que tratem a escritura com responsabilidade, e me incentivou muito na área do aprofundamento. Então, eu fui fazer um mestrado nessa área, que terminei no ano de 2012. Foram 5 anos de mestrado, bastante estudo, bastante contato, e nesse período, pastor Leandro, eu tive a oportunidade de ver como Deus pode nos usar enquanto mulheres nessa área do preparo acadêmico, né, nessa área da gente ter um pouco mais de capricho, de profundidade, de competência exegética, para poder também transmitir isso de maneira consolidada para as mulheres. E esse entendimento, essa compreensão das escrituras, que ela é crescente, ela foi me desafiando a também desenvolver um sistema de trabalho, um sistema de ensino que fosse voltado para as mulheres. Então, é isso que eu faço hoje. Passamos 10 anos em Goiânia. Nesse período em Goiânia, trabalhamos com o pastor Augusto Nicodemos, que é um excelente expositor. Ficamos trabalhando com ele na primeira igreja de Goiânia durante 4 anos, o tempo que ele passou lá em Goiânia. E ele também foi um grande incentivador dessa área
de ensino na minha vida. Uhum. Ele vê o valor, ele reconhece a necessidade, e ele me ajudou a estruturar a parte operacional do Ministério, ou seja, os entendimentos, né, aonde que o Ministério de Ensino Feminino se encaixa de maneira consistente com as Escrituras, exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, Sim, não é? sim. Então, assim, eu sou grata a Deus pelo privilégio que eu tive de ter uma carreira acadêmica que me facilitou entradas nos conhecimentos das Escrituras e também a estabelecer uma política, vamos dizer assim, uma teologia, né, de atendimento feminino dentro do que Deus nos diz que é o nosso campo de atuação. Então, sou professora de seminário atualmente, né, eu dei aula no seminário em Goiânia, aula de hebraico bíblico lá, dei aula na FACEB, na Faculdade das Assembleias de Deus, lá em Goiânia, na área de exegese, de hebraico e exegese, e agora eu tenho um trabalho que foi uma novidade do Senhor para mim, que é o Mulheres em Foco. É um trabalho online, Ministério de Ensino Feminino online, né, que agrega tanto mini cursos, onde a gente trabalha pontualmente o conhecimento bíblico voltado especificamente para mulheres, e sou professora também do Mulheres em Ministério, que é a extensão do mestrado em teologia que o Foco oferece. O Foco é sediado aí em Porto Alegre, com o objetivo de oferecer para as mulheres não só um conhecimento já pronto, mas as ferramentas para que elas possam atuar como mulheres seguras nas Escrituras, nos campos onde Deus as tem levado. Então, é isso que eu faço hoje, atualmente. Trabalho Ótimo. com ensino. Ouvindo a irmã falar do seu currículo, do seu ministério, ah, é um ministério amplo, é um currículo bem vasto, e essas informações que a senhora deu acerca do seu ministério e currículo, já nos dá uma percepção de quão experiente a senhora é na área, de quão conhecimento aprofundado a senhora tem quanto ao assunto que nós vamos tratar hoje, né? Sendo mulher, teóloga, professora, mãe, esposa. Então, eu acredito que a senhora irá nos agregar muito, irá nos ensinar muito acerca desse tópico que vamos conversar hoje. E Com a falando um pouco bênção de sobre o Deus. nosso tópico, que é o Ministério Pastoral Feminino. Qual a importância de nós falarmos, de nós dissertarmos acerca desse assunto e qual é a relevância dele para os nossos dias? Bom, relevância absoluta, prioridade top, porque é um assunto que está, apesar de muito antigo, ainda não está fechado no coração de muitas irmãs e de muitos irmãos. Há muita dificuldade de compreensão do que Deus propõe para a gente nas Escrituras a respeito do pastorado. Eu gosto muito de puxar um conceito que o professor Carlos Oswaldo, que era um exegeta tanto do Antigo como do Novo Testamento, um conservador, um ortodoxo, ele gostava de pontuar uma diferença que é basilar para a gente seguir a nossa conversa, a diferença entre pastorado como ofício e pastoreio como atuação. Quando a gente fala em ministério pastoral feminino, nós precisamos pensar nessa diferenciação, porque as escrituras são claras com relação ao campo legítimo de uma mulher atuar. Por que eu digo isso? Porque nós temos muitas mulheres buscando o ofício pastoral, ou seja, a posição pastoral dentro de uma hierarquia eclesiástica. E, segundo o que nós temos de entendimento, essa posição hierárquica, ela não pertence à mulher. Ela foi dada como premissa de autoridade por causa da criação, toda a estrutura de teologia paulina, especialmente com relação à liderança da igreja, remonta a Gênesis 1, 2 e 3, a ordem da criação. Então, nós precisamos transferir esse conhecimento, porque ele não está curvado à cultura, ou a percepções, ou à necessidade, qualquer argumento que a gente possa dar, existe necessidade de obreiros, então vamos colocar uma mulher ali. Isso é ponto de partida para a nossa conversa da perspectiva, e eu acompanho, nesse caso, o pastor Carlos Oswaldo nesse sentido.
né, e outros pastores bastante conservadores, John Piper, John MacArthur, o próprio Augusto Nicodemos, enfim. Nós temos como premissa de que mulheres não ocupam a hierarquia pastoral, porque esta responsabilidade foi delegada exclusivamente aos homens. Também construo o argumento em cima de Efésios 4. Na lista de dons aos homens que Paulo coloca ali, quando ele fala sobre a constituição das estruturas da igreja, os dons que foram distribuídos ali, são dons e são ofícios ao mesmo tempo, apostolado, o dom de evangelista, o dom de pastor-mestre. Então, nós temos ali os pilares da igreja para que a igreja possa funcionar como corpo de Cristo de maneira coerente. Então, nós precisamos entender como mulheres que existem ordens que não são discutíveis com relação ao projeto de Deus para a liderança. Esse é o pastorado no sentido oficial, no sentido de você ter um cargo na igreja em que você recebe uma instituição, uma ordenação e uma unção, vamos dizer assim, né? Isso, dentro da minha perspectiva, não nos cabe. O que nos cabe? Nos cabe o pastoreio, porque aí eu me alicerço em Romanos 5, Paulo 15, falando aos membros da igreja, ele estava dirigindo a membresia como um todo, homens e mulheres, e eu apoio esse meu argumento no capítulo 16, a lista enorme que ele faz ali de cooperadores e cooperadoras, ali ele coloca todo mundo, né, a partir de Febe, né, que é um caso muito especial ali, eu alicerço meu argumento nessa ideia de que Paulo diz para aquela igreja que todos eram competentes para se edificar mutuamente, para se exortarem, palavra que pode ser traduzida também para se animarem, para se acolherem mutuamente. Então, nesse aspecto, pastor Leandro, eu entendo que existe um pastoreio que nos é legado como mulheres, porque nós somos chamadas a cuidarmos todos uns dos outros. O principal é a diligência que as escrituras vão nos dando de acordo com os que Deus concede de maneira legítima para cada atuação. A senhora comentou aí o capítulo 16 de Romanos, das mulheres que cooperaram com Paulo no avanço do reino. A gente também pode pensar, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, onde ele cita Evode e Sintique, que foram cooperadoras no trabalho ali naquela cidade. Então, de fato, há várias personagens que nos mostram atuação assim, atuante, se assim eu posso dizer, no ministério. Pegando essas informações dessas mulheres atuantes no ministério, o pastorado feminino, né, falando agora algo mais claro, ele faz parte do ministério da mulher? Ele é bíblico, o ofício de ser pastora? Não, porque nenhuma dessas mulheres que vem desde o Antigo Testamento construindo um caminho ministerial, né? A gente vê Débora, a gente vê Hulda, nenhuma dessas mulheres ocupou um ofício pastoral. Elas tiveram papéis de liderança, são coisas diferentes, mas elas não ocuparam o ofício pastoral. Então, nós precisamos diferenciar, né, e eu procurei pontuar essa diferenciação. No caso das mulheres que são arroladas no Novo Testamento, que é o contexto eclesiástico, né, onde a gente opera hoje, eu sou dispensacionalista, então eu entendo essa diferenciação entre Israel e igreja, bastante delimitada. O contexto em que a gente vê essas mulheres todas atuando era um contexto de intensidade de trabalho. Elas são chamadas de cooperadoras, ou alguém que trabalha ao lado, né? Cooperar, operar ao lado. Mas Paulo não parece dar para elas nenhum tipo de posição de poder na igreja. Eu penso, pastor Leandro, que existe ainda no nosso coração, e eu acompanho o Luiz Saião nessa posição,
existe muito um coração de Roma ainda no nosso coração, na nossa tendência de pensar. O que é esse coração de Roma? O desejo por poder. Muitos de nós queremos o ministério porque ele pode representar algum tipo de plataforma de exposição. Então, eu não estou dizendo que todas as mulheres que querem ou almejam o pastorado têm esse desejo, essa sede de poder desenfreado. Não é isso, mas algumas podem apresentar isso. Uma necessidade de terem um título para poder apresentar uma plataforma. Né? Mas eu entendo também que o desejar algo que Deus não tem para nós representa, num certo sentido, o nosso coração. Desejoso de galgar espaços, e que precisa ser trabalhado pelas Escrituras e pelo Espírito do Senhor para nos mostrar qual é o nosso nível de influência, porque influência é diferente de poder, né? E é o que eu vejo exatamente ali nas descrições de Paulo. Todas eram mulheres que em algum momento exerceram influência, né? Eu posso pensar, por exemplo, Priscila. Priscila foi uma mulher excepcional. A própria maneira como ela é biografada é muito interessante, porque ela parece que está sempre numa posição de fazer diferença no lugar onde ela chega. Fosse em Corinto, fosse em Éfeso, fosse em Roma, terminou o ministério dele, ela e Áquila, ajudando Timóteo, de novo em Éfeso. Ela está sempre numa posição de exercer um papel de abençoar os lugares onde ela está. E ela é colocada numa posição de proeminência, mas ela nunca é chamada de pastora. Ela exerce um pastoreio, inclusive para o próprio Paulo, porque ele diz que ela abençoou muito a vida dele. E assim outras pessoas. Febe é chamada de diaconisa, uma discussão, tem N artigos discutindo se ela era diaconisa no sentido de cargo na igreja, aquela discussão de Tito 2, de 1 Timóteo 3, ou se Paulo está dizendo que ela diaconava, ou ela servia, ela ministrava. Então, é delicado o assunto, mas algumas coisas já estão pontuadas. O ministério, no sentido ofício, eu não entendo como sendo legado a nós mulheres. O trabalho, sim. Tu achas que em nossa cultura, olhando agora para a nossa cultura, onde a mulher ela precisa ser empoderada, onde a mulher pode fazer o que ela quiser, não há limites para o que ela deseja, para o que ela quer fazer. Tu achas que a cultura ela impulsiona as mulheres a quererem esse status de oficialado, de estar na preeminência como autoridade, como liderança eclesiástica? A cultura certamente é um fator, mas eu não acho que ela é toda a resposta, porque a cultura, por mais que ela exerça pressões, né, ela traz elementos, ela traz argumentos, e ela está impregnada em tudo, né? A cultura, ela não é determinante para o coração de uma mulher. A cultura, ela simplesmente dá uma plataforma para trazer para fora o que tem dentro da gente. Ela é um laboratório. A gente é testado por Deus na nossa fidelidade à medida que Ele vai dando para a gente elementos, né, situações, circunstâncias em que a gente tem ou não uma reação bíblica. Então, a cultura traz para a gente um argumento, né? Ela é como se fosse um advogado. Mas a cultura, pastor Leandro, ela é também uma cultura pendular, é uma cultura de reação. Por quê? Porque antes de haver o empoderamento, houve o que a gente chama de apagamento. Quando a gente pega as literaturas, né, especialmente a literatura cristã dos primeiros tempos, a gente pouco vê a mulher sendo tratada como a Bíblia nos trata. E muitas vezes a maneira como nós fomos tratadas enquanto mulheres não foi suficientemente bíblica para que a gente pudesse entender desde o princípio qual era o nosso papel. Estou falando isso lá desde a igreja, porque nós temos problema com esse assunto desde a igreja primitiva. Então, o que acontece? A gente tem uma cultura de pêndulo. Ou as mulheres estão lá em cima, ou elas estão lá embaixo. Se você fizer um estudo histórico, você vai perceber, na Idade Média, teve gente tratando a mulher de tudo que era jeito. Então, o que nós precisamos entender é que, hoje, o que acontece é o pêndulo trazido para um extremo de empoderamento que precisa ser calibrado, porque ele tem o empoderamento em si, ele não é um conceito ruim. Nós vivemos pelo poder de Deus o tempo todo. Então, a mulher cheia do Espírito Santo, ela é uma mulher com poder. A questão é como que a gente
calibra, como que a gente calcula a atuação do poder de Deus em nós nos lugares legítimos. E o pastorado como ofício, como profissão, ou como profissão, não, como vocação, não é um desses lugares de fala. Então, esse é o falso empoderamento. Certo. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama para sermos crentes, uma das coisas que ele nos lega é dons. Ele, para todas as mulheres, para todos os crentes, nós recebemos dons. A questão é, como que eu entendo o uso do meu dom, se eu tenho um dom de liderança, porque nós temos mulheres fortes nas escrituras, mulheres que têm iniciativas, que são capazes, mas a gente nunca vê essas mulheres inseridas num contexto de vamos nos tornar líderes da igreja porque Deus nos deu dons de liderança. É um raciocínio falso. É aí que o empoderamento atrapalha a gente, porque a ideia de podemos ser o que quisermos, não se encontra amparada nas escrituras. Nós temos poder para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Essa é a verdadeira visão de Deus para o poder, para os dons, para as dotações, as competências que Deus dá para uma mulher. Então, o fato da gente discutir o empoderamento, a gente precisa encaixar o que é poder do ponto de vista das escrituras. Certo. Poder é diferente de autoridade. Nós temos poder para viver, mas a nossa competência de autoridade, ela tem delimitações que são proteções para nós, e isso desde o Éden, isso não é uma coisa inventada pelo apóstolo Paulo, né, que é a grande discussão. A Bíblia tem uma visão machista, a Bíblia tem uma visão de que diminui a mulher, ela sempre coloca a mulher numa condição secundária ou até inexistente, e eu gosto muito da colocação do pastor Luiz Saião, quando ele fala de um protagonismo silente. Né? O que é um protagonismo? É uma projeção, é uma zona de influência, mas que em determinados momentos ele acontece de uma maneira discreta. Você não precisa estar o tempo todo lá na frente exigindo, me reconheçam, olhem para mim. Esse não é o papel. Não digo nem da mulher, eu digo nenhum ser humano que tem um pouco de noção de quem é o Senhor vai querer ter um papel de reivindicar para si posições de proeminência. E isso especialmente em relação ao ministério feminino. Nós temos que ter muita sabedoria para exercer o poder que Deus nos dá, poder de influência, no sentido de que nós somos mulheres que fazem diferença no mundo dentro das esferas que Deus nos permite fazer. E isso nos dá um ministério. Perfeito. Quando nós olhamos para vários contextos eclesiásticos de igrejas, várias denominações, a gente percebe que há uma grande projeção das mulheres como líderes, pastoras, e a gente olha para várias denominações, a gente vê isso. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, para a Bíblia, para a Palavra, a gente percebe vários textos que declaram definitivamente que a mulher ela não pode exercer o cargo de liderança eclesiástica. Por exemplo, eu gostaria de citar 2 textos aqui, que é o de Paulo, quando Paulo escreve a Timóteo, a sua epístola a Timóteo, a sua primeira epístola a Timóteo, onde ele estabelece pré-requisitos para aqueles que querem ser bispos, pastores. E Efésios capítulo 5, onde Paulo também ele traz uma alusão do relacionamento entre homem e mulher. E já a gente explica essa questão. Em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, Paulo estabelece vários critérios para o homem que quer ser pastor. E falando hermeneuticamente e exegeticamente, a gente vê que o grupo, o público para quem Paulo está se dirigindo naquele momento são os homens, aquele que deseja o episcopado. E a gente traz aqui a questão de dos pré-requisitos que ele coloca ali. Ele precisa ser esposo de uma só mulher e que ele governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E ele termina essa parte dizendo, pois alguém que não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa ou da igreja de Deus? Parece, então, que esse pré-requisito está estabelecendo se ele é qualificado a governar a igreja ou não. Ele precisa liderar o seu lar, ele precisa governar bem a sua casa para estar apto a liderar a igreja.
ok? Em Efésios, capítulo 5, a gente vê um padrão do relacionamento entre homem e mulher no seu casamento. A esposa, ela precisa ser submissa ao marido e o marido precisa amar a esposa. E ele traz a ideia de que Cristo é o cabeça, a igreja é a esposa, trazendo esse exemplo do padrão que é estabelecido por Deus para o casamento. Quando nós olhamos para esses textos, eles não são incoerentes entre si. Onde Paulo fala que o marido ele precisa liderar, a esposa precisa estar auxiliando, cooperando, sendo submissa a ele. Mas quando nós olhamos para essas igrejas, esses contextos, há algo de incoerente nisso, onde a mulher ela exerce o papel de liderança na igreja e, consequentemente, o seu esposo está ali, naquela igreja, sendo pastoreado por ela, mas em casa ela deve ser submissa. Como é que isso acontece? Será que as mulheres que exercem o pastorado, elas não entendem direito o que esses textos querem dizer? Ou talvez lhes falta um pouco mais de estudo aprofundado do texto? Ou será que é uma disposição deliberada do coração em dizer, não, isso não cabe para os nossos dias, o nosso contexto é diferente? Como é que a senhora acha que as mulheres que exercem o cargo de pastorado olham para esses textos aqui e o que elas consideram? Se é para o nosso tempo ou não, ou elas não entendem direito o que está escrito ali? Essa é uma discussão ampla e profunda. O argumento cultural, que é esse que você trouxe, de que, sim, é interessante, mas não é para nós, porque nosso tempo é outro, porque o contexto, né, de vida é diferente, esse argumento é complicado, porque quando a gente usa isso para um aspecto das escrituras, né, esse enfoque hermenêutico de vamos desconsiderar a questão cultural, a gente precisa aplicar para todos, nós não podemos pegar isso e falar sobre apagamento cultural para um texto e o restante a gente considera. Então, esse argumento é muito complicado. Mas tem muita gente que se apoia na ideia de que a Bíblia foi escrita para o primeiro século, pelas dificuldades específicas da igreja de Éfeso, as mulheres que devem ser disciplinadas por Paulo para poder entenderem que se continuassem agindo daquele mesmo modelo, exercendo algum tipo de liderança, elas iriam atrapalhar o testemunho. Isso é um argumento cultural que complica um pouco a compreensão. Da mesma forma, para as mulheres de Éfeso, através da orientação para Timóteo. Então, esse argumento eu acho que não funciona muito, pastor, porque ele é inconstante, ele não dá uma base hermenêutica segura para todo o entendimento do Novo Testamento. Eu não posso escolher o que é cultural e o que não é. O problema que eu entendo com essas mulheres, né, que aspiram ao pastorado e que são até muitas vezes colocadas como pastoras das igrejas, pode haver, sim, uma sede de poder, porque o nosso coração é terrível, né? A gente pode desejar coisas que não são legítimas, apesar de crentes, a gente muitas vezes peca, porque sempre o pecado que a gente comete, ele nasce no nosso coração. Então, elas podem, sim, estar nessa condição, porque tem um desejo de poder, e isso precisa ser tratado pelo Senhor. Elas podem ter má compreensão das Escrituras, nem todas as igrejas têm uma teologia sadia sobre o que é ser mulher de Deus, o que é ser homem de Deus. Muitas igrejas não entendem que há necessidade de fazer uma separação de gênero na hierarquia da igreja. Tem gente que aceita tudo, tem gente que não aceita nada. Estou conversando com pessoas cujas igrejas não permitem que a mulher faça oração num culto, porque mulher não pode falar na igreja, que é completamente contrário ao ensino de Paulo aos Coríntios. Então, assim, como eu falei, a gente vive em pêndulos, né? Movimento pendular, ou está aqui em cima, no nada, ou está aqui em cima, pode tudo. A questão que eu entendo nos textos que o irmão trouxe, há base suficiente para a gente entender o que pertence legitimamente ao homem, como representante, mediador da liderança de Deus ao povo de Deus. A questão, nós não temos sacerdotes mais como tínhamos no Antigo Testamento, mas existe um papel de liderança, de condução, que é legado aos homens, é delegado por Deus aos homens. Por isso é que o texto de 1 Coríntios é essencialmente masculino. Ali, marido de uma só mulher. Ponto, não tem alternativa.
E nós precisamos respeitar o texto. A minha questão, sincera, pastor, quando a gente começou a conversar para fazer esse nosso tempo, eu fiquei pensando, a questão não é tanto conhecimento, porque hoje a gente tem muito conhecimento disponível. Qualquer pessoa que quiser estudar sobre o assunto, joga no Google, vai ter, assim, 1000 estudos, 1000 artigos, livros escritos. A nossa questão é quanto que a gente se dobra à vontade de Deus, de maneira voluntária, mesmo que represente ser contracultural. Aqui a gente tem que voltar à questão da cultura no debate. Muitas mulheres têm receio de que nós, mulheres cristãs, ainda somos muito arcaicas na nossa maneira de nos posicionarmos. Elas têm medo de que, se a gente for obedecer à Escritura, naquilo que a Escritura coloca para nós, na nossa descrição de papel de ézer, de auxiliador, nós vamos nos tornar mulheres completamente apagadas. Mulheres que não vão ter expressão, mulheres que não vão ter personalidade, porque foi o que aconteceu durante muito tempo, historicamente. A má compreensão, tanto de homens como de mulheres, do que é ser homem e mulher de Deus, trouxe sempre muita tensão nesses assuntos. Com o movimento da libertação dos anos 60, isso entrou nas igrejas de maneira brutal. A gente tem um reflexo hoje de uma teologia feminina completamente distorcida, que é uma teologia feminista, e essa compreensão trouxe entre aspas, uma plataforma, um suporte para que determinados nichos eclesiásticos entendam que não existe mais diferenças entre homens e mulheres. Isso é um problema hermenêutico. Isso é um problema de má compreensão. Mas, além disso, uma má disposição de atender ao que está claro nas Escrituras. Efésios 5 fala do casamento, mas ele fala num contexto de submissão mútua. Se a gente voltar para o começo do capítulo 5, que é a moldura teológica, a gente está falando ali de ser cheio do Espírito. Gente que imita Cristo. Gente que anda no Espírito. E aí começam as descrições práticas, bem ao estilo paulino, né? Ele coloca a pontuação teológica e depois ele começa a falar, isso se aplica aqui, aplica aqui. E a primeira aplicação que ele faz ali da submissão mútua é que a forma da mulher demonstrar que é cheia do Espírito é se submetendo ao seu marido. O problema é a definição bíblica de submissão. E aí o John Piper faz um trabalho maravilhoso, depois o irmão pode olhar na internet, quem estiver assistindo também, ele fez uma mensagem na Fiel sobre o que é ser submissa e o que não é ser submissa. Então, nós precisamos voltar sempre ao pensamento teológico nesse sentido, porque quando Deus diz alguma coisa nas Escrituras, sempre são cercas de amor. Não são proibições pelo simples fato de Deus querer furar a nossa bola como mulher. No caso do pastorado, tem muito disso. Nós precisamos entender que Deus colocou cercas de amor para proteger a sua igreja, para que ela represente ao máximo para a nossa realidade terrena e para o mundo espiritual, segundo Efésios 3, o que é a vontade de Deus para este planeta. A gente ora com Jesus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas quando Deus revela a vontade dele, a gente fala, não, mas isso aqui não pode ser assim. Então, nós precisamos voltar às bases. A questão é não conhecimento ou é uma indisposição para a obediência, a submissão para Deus e Deus sabe. Agora, submissão não é não existência. Submissão não é um achatamento. Submissão é a gente reagir de maneira adequada às disposições de Deus com relação aos determinados assuntos. No caso do casamento, Deus instituiu que a sabedoria divina é homem e mulher juntos, unidos em amor, cada um desempenhando um papel diferenciado. A mesma transferência, o lar é o microcosmo, o macrocosmo é a relação de Deus com o seu povo, e a relação intermediária é a igreja. Então, o lar reproduz, por isso que para ser um bom presbítero tem que ser um bom líder no lar, porque na igreja vai ser reproduzido o que acontece dentro de casa. Exatamente. Então, a inversão de papéis, né, uma mulher tomando a frente de uma igreja, ela faz uma inversão dos valores divinos. Isso a gente precisa entender. Essa cadeia de comando, ela tem uma lógica divina, ela não é uma instituição humana. Agora, eu preciso fazer uma ressalva aqui. O problema está nos excessos de ambas as partes. Há mulheres competentes? Óbvio que há.
Há lugares de liderança em que mulheres podem exercer de maneira legítima os seus dons, óbvio que assim, igrejas não reconhecem a capacidade administrativa de mulheres. Então, elas não precisam estar mandando, mas elas podem aconselhar de maneira sábia. Onde que eu encontro isso? Eu encontro isso no papel da mulher virtuosa, capítulo 31 de Provérbios. Aquela mulher cheia do Espírito Santo, cheia do temor do Senhor, ela aconselhava o seu marido. Ou seja, o conceito de submissão desenvolvido nas Escrituras não é de que a mulher é uma tola, uma insensata. Há mulheres tolas, há mulheres insensatas, assim como há homens tolos e há homens insensatos. O capítulo 6 de Provérbios descreve um homem tolo que vai atrás de uma mulher sedutora. O problema não é ser homem ou mulher, é como a gente encaixa o temor do Senhor na vida da gente e como isso se traduz de maneira inteligente e bíblica nos diversos mundos em que a gente opera. Então, gosto muito da palavra do pastor Luiz Saião nesse sentido. Nós não somos uma mulher, nós somos mulheres múltiplas. Nós temos campos de atuação que são múltiplos e que todos eles precisam ser orientados pelo paradigma das Escrituras. Então, ser pastora no sentido de assumir a responsabilidade de uma igreja traz uma confusão, porque inverte um padrão divino. E isso tende a se perpetuar dentro dos lares. Tito 2 traz a contrapartida. A gente está estudando isso na nossa igreja com as mulheres agora, o livro de Tito. Quando Paulo fala semelhantemente, logo depois de falar sobre os critérios, né, do homem de Deus, de trazer o problema dos falsos mestres que estavam entrando nas casas e destruindo famílias, ele traz padrões de integridade, né? E ele fala para as mulheres, as presbíteres, né, no grego, as mulheres mais experientes, da mesma forma, o que significa? Existe um padrão de conduta que é similar para homens e mulheres. O que é isso? É ser bíblico. E aí ele começa a discorrer qual é o campo de influência legítimo de uma mulher mais experiente nas Escrituras. Ou seja, nós temos um paradigma forte de atuação. Nós temos uma delimitação interessante e enorme, é um campo vastíssimo de ação, mas ele está delimitado, ele não é um campo sem cerca. Então, isso nos protege, pastor. Quando a gente inverte isso, temos problemas. O interessante de nós ponderarmos aqui e passarmos é que o debate não está na questão de capacidade. O assunto, o debate, ele está no âmbito de campos de atuações ou de papel de cada um. A questão não é que a mulher é menos capacitada, que a mulher não... A questão não é essa. A questão é cada um trabalhando em seus devidos lugares, sem tomar o espaço do outro. Porque é uma questão de Deus, é um padrão estabelecido por Deus, e esse padrão ele não pode ser rompido pelas pessoas. Pensando nessa questão de funções, de campo de atuações, e aqui a gente pode abranger para tanto mulher casada como mulher solteira, as mulheres de Deus, as mulheres que são servas do Deus Altíssimo. Como é que o feminismo, que tem crescido cada vez mais no nosso meio, na nossa sociedade, esse feminismo mundano, se assim a gente pode dizer, como é que esse feminismo ele tem afetado a cosmovisão cristã das mulheres nos seus campos de atuação, se assim a gente pode dizer? Como é que o feminismo ele influencia para o mal as mulheres que estão servindo na igreja? O problema do feminismo é o sequestro ideológico. Porque a premissa do feminismo, no seu primeiro momento, não era exatamente ruim, porque a gente estava com o pêndulo do outro lado. Existiam muitas coisas que eram campos legítimos para as mulheres que estavam sendo negados simplesmente por pressuposição. Não, mulher não é inteligente, não, mulher não é capaz, não. Então, o que aconteceu? Uma cultura de reação, aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, né? O problema é que o feminismo ele foi se desenvolvendo em cima de pressuposições completamente antibíblicas. É um pensamento, mais do que secularizado, é um pensamento diabolizado. Ele diaboliza a mulher e ele diaboliza o homem e ele apaga Deus do debate. Então, uma mulher crente,
ela não pode ser feminista por pressuposição, porque as coisas são antagônicas, né? Mas o que o feminismo sequestrou? Ele sequestrou o desejo do coração de uma mulher de ser mulher, na sua melhor forma. Só que a forma como o feminismo apresenta é ruim, porque o feminismo propõe que a gente tem que ser mais do que a gente é, a gente tem que ter superações, e a gente não pode mais ser mulher sendo mulher. Eu explico. Nós, como para sermos mulheres liberadas, nós precisamos assumir posturas que não são essencialmente femininas. E dessas posturas interiores, né, nós vamos nos desvirtuando, nós vamos deixando de ser aquilo que Deus nos fez por natureza. A natureza da Ézer é a natureza da auxiliadora. Isso, Deus nos constituiu no nosso mundo interior com competências que nos tornam mais sensíveis e mais competentes para ser auxiliadora como Deus é. E ser auxiliadora, porque a cultura também sequestrou esse conceito, a ideia é de ser subalterno no pior sentido, é a pessoa que não tem opinião, é a pessoa que está lá num lugar secundário porque ela é incompetente. Pelo contrário, o estudo mais maravilhoso que a gente pode fazer nas Escrituras é saber como Deus é auxiliador do seu povo, como ele é o Ézer, e como nós, mulheres, trazemos esse aspecto da Imago Dei recuperado em nós por Cristo e nos tornamos auxiliadoras maravilhosas, competentes em muitas áreas. O feminismo apaga isso, porque ele não quer ser Ézer. O feminismo quer uma postura de protagonismo exigente e mal orientado. Então, as mulheres exigem um poder que não lhes é natural e nós sofremos por conta disso. Porque nós começamos a deixar aquilo que Deus nos deu como competências, né? Os nossos âmbitos naturais, a maternidade, o casamento, quando eu não sou casada, o fato de eu ser uma pessoa sensível e atender outras pessoas, não viver para mim mesma, mas viver... Essa é a essência do Ézer, é a essência do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A gente desconfigura o amor a Deus, porque achamos que Deus é um Deus castrador, porque ele nos fez mulher, ele nos colocou desejos no coração que ele mesmo está impedindo, essa ideia de um Deus ruim, que não nos ama, e a ideia de não amar ao próximo, porque quando eu amo ao próximo, eu me torno serva, eu me apago, eu não tenho proeminência. Então, é nesse sentido que o feminismo precisa ser combatido, mas de maneira inteligente, pastor. A maneira como a gente combate uma ideologia não é batendo de frente. Tem, sim, o aspecto apologético, mas a gente precisa fazer isso de prática. Quando nós cristãs recuperarmos a nossa identidade em Cristo, como mulheres que amam a Deus de todo o nosso coração, e o amor na Bíblia sempre é traduzido por confiança e obediência, ou seja, eu amo a Deus e eu obedeço a Deus, eu me curvo à vontade de Deus dentro do que Ele coloca para mim, eu começo a amar o próximo, e ter atuações que me validam como mulher de Deus. E aí eu não preciso da validação secularizada. Isso não quer dizer que eu não vou ser profissional, isso não quer dizer que eu não vou ter atuação na igreja, isso não quer dizer que eu vou fazer o que Deus me deu para fazer com alegria, porque eu faço primeiro com amor a Ele, obedecendo a Ele, e eu faço com amor ao meu próximo, sou capaz até de sacrificar, eu sou capaz de ceder os meus direitos, e aqui eu invoco o texto de Filipenses 2, que foi a atitude, né? O fronesis que Paulo usa ali, a atitude mental, o raciocínio que Jesus usou antes da encarnação, quando ainda estava no céu. Ele parou para pensar, ele considerou de maneira integrada, e o Hinneck e o Rogers, que é uma chave linguística do Novo Testamento, faz um trabalho muito bom de explicação do que é esse considerar, o phronesis, que também aparece lá em Tito 2, ele considerou o que era vir à Terra. Então, a ideia eu tenho uma ideia da minha identidade, Jesus sabia que ele era Deus, mas aquilo, na missão que Deus tinha para ele de encarnação, não foi a primeira consideração. Então, voluntariamente abre mão, encarna, ele se esvazia. A mulher só vai conseguir realmente ser quem Deus quer que ela seja quando ela tiver essa premissa de pensamento que não é feminista. Ela é feminina. Essa é a feminilidade verdadeira, espelhada no pensamento de Cristo. Ou seja, não é ninguém que rouba e que impõe a mim
o que eu tenho que pensar, mas sou eu, esse é o empoderamento bíblico, eu, com a competência que Deus me deu, penso como Jesus Cristo. Qual é a missão que Deus me deu? Essa missão exige que eu me humilhe, no certo sentido, que eu me coloque numa posição subalterna, que eu aceite que há pessoas que vão, a quem eu vou servir, que vão estar numa posição a quem eu vou me submeter. Eu aceito isso com alegria, porque foi o que Jesus fez. Foi capaz de entregar a sua vida, e ninguém, ele fala, ninguém a toma de mim. Ele não foi roubado dos seus direitos, ele voluntariamente entregou, João 10, né? Por quê? Porque ele teve, antes da ação, uma construção de pensamento que é totalmente contrária ao que propõe o feminismo empoderado, doido desse mundo. Por isso que eu falo que é um sequestro. Nós precisamos recuperar o pensamento bíblico. O interessante é que, como ele fala também ainda lá em Filipenses 2, né? Ele não considerou como usurpação o ser igual a Deus. A questão de ele não querer tomar o lugar do pai naquele momento, né? Então, fantástico a colocação, fantástica a colocação. Pensando nisso, então, como é que a gente pode auxiliar as nossas irmãs a entenderem o seu ministério principal? Qual é o ministério principal da mulher cristã? E aqui a gente pode falar, abranger, tanto a mulher solteira, qual é o papel principal da mulher solteira? Qual é o papel principal da mulher casada? Nesse sentido, qual é o principal ministério da mulher cristã? Essa é uma pergunta bastante interessante, pastor, porque eu não falo em ministério, eu falo em ministérios. A primeira coisa que uma mulher tem que ter como perspectiva é que ela, como mulher crente, o primeiro ministério dela como mulher é representar bem o Senhor Jesus. Então, se eu tenho isso em vista, eu tenho que, como imagem de Deus, eu tenho que representar bem o meu Senhor, eu tenho que encarnar o que fala lá em Gálatas 2:20, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento em que eu entendo quem eu sou em Cristo, o meu primeiro ministério é desenvolver uma identidade consolidada em Cristo. Como é que eu faço isso? Estudando as Escrituras. Eu tenho que conhecer quem eu sou. Porque o que eu sou, pastor, é o que eu vou levar para a eternidade. O que eu faço, que são os ministérios, os serviços, eles decorrem da minha identidade. Então, esse é um ponto que as igrejas deveriam trabalhar com muita ênfase. Pegar Efésios 1 e ver lá quais são as 10 características de todo filho de Deus, de toda mulher de Deus. O que é que Deus me faz quando eu me torno nova criatura? A partir daí, eu preciso fazer um segundo reconhecimento, quais são os dons que Deus me concede, para que eu, enquanto mulher de Deus, a identidade de Cristo, possa realizar o que fala em Efésios 2, as boas obras que ele já preparou para mim. O que são essas boas obras? São os ministérios. E aí eu olho para o meu mundo exterior. Quais foram os ambientes em que Deus me plantou? O que eu hoje exerço? Aí vem os papéis, as funções. Se eu sou uma mulher solteira, eu preciso descobrir o mundo em que Deus me inseriu, o mundo profissional, o mundo acadêmico. Por quê? Porque essas são as realidades em que Deus me põe para ministrar. O mundo da igreja. Então, eu sou ministra de Deus, eu sou serva do Senhor, né? A palavra ministra é a palavra servir, né? O verbo servir é aquela palavra que está lá, diaconel, lá para a FEB. Eu sou ministra de Deus, enquanto mulher de Deus, em todos os ambientes onde Deus me planta. A igreja é apenas mais um ambiente. Então, dependendo da minha condição de mulher, se eu estou solteira, se eu estou casada, se eu estou no estado solitário, viúva, Deus me planta em algum lugar, ele me insere em algum contexto onde ali eu vou entrar como serva, como embaixatriz, no Ministério da Reconciliação. Esse é o ministério que nós temos, pastor. Eu estou preparando um estudo bíblico para o curso de mestrado que eu estou dando para as minhas mulheres. A ideia do Ministério da Reconciliação, o Ministério da Extensão da Paz com Deus. Então, eu entro como mulher de Deus para unir partes que estão em conflito, né? Deus, que já realizou a paz em Cristo, mas o mundo, ou as pessoas que precisam entrar em reconciliação com Deus. E eu entro ali como a árbitra, né? Como a serva de Deus que vai unir essas partes. Então, eu entro nesse sentido, o meu papel, meu maior ministério é de ser alguém que reproduz a imagem de Deus fazendo a paz. Ou seja, eu evangelizo aonde eu entro. Como que eu evangelizo?
no caso, eu, mulher casada, tenho família, eu preciso ser ministra da paz de Deus dentro da minha casa. Como que eu vou fazer isso? Atendendo o meu esposo nas suas necessidades, cuidando das minhas filhas. À medida que a vida vai passando, isso vai se alterando, porque as necessidades e os ambientes vão mudando. Há 16, 20 anos atrás, eu estava exclusivamente no meu lar e atendia como professora de piano dentro da minha casa. Era o meu ministério. Agora, mulher já com as filhas grandes, Deus foi trazendo outras realidades. Ali eu entro como serva de Deus. Então, os ministérios que Deus nos traz, eles estão todos ligados à identidade minha como mulher crente, às dotações que Deus tem me dado, as competências, os meus dons que precisam ser trabalhados, e não é só dom espiritual, é toda a minha realidade. Se você é uma mulher que gosta de ler, você, por favor, gaste tempo. Se você é uma mulher que tem habilidade com as mãos, os dois grandes mundos ministeriais que 1 de Pedro fala, né? O ministério da fala e o ministério das mãos. Você precisa se entender como mulher de Deus, aonde Deus tem. Olhe para você, olhe para a sua história, o que Deus vem construindo. A partir daí, Deus vai trazendo as oportunidades de serviço. Então, não dá para a gente falar assim, o ministério da mulher é só esse, é só aquele. É muito amplo. E você vai perceber, porque o plano de Deus para a vida de uma mulher, pastor, é personalizado. Deus tem um projeto para mim, Cláudia, tem um projeto para sua esposa. Ele tem delimitações maiores nas escrituras? Claro, que a escritura traz princípios, mas eu preciso, a partir desses princípios, olhar para a vida que Deus tem me dado, para o lugar onde Ele tem me plantado, para as coisas que Ele tem me dado como instrumentos nas minhas mãos, e ali eu me torno ministra de Deus. Então, é menos um cargo e mais um desempenho. E isso é múltiplo. A gente vê isso na mulher virtuosa. Os múltiplos ministérios dela, família, atendimentos, com ela mesma, o cuidado que ela tem com ela. E é interessante porque ali a gente percebe o segredo da mulher espiritual. Não é saber fazer coisas. O saber e o fazer dependem do conhecer a Deus. O temor do Senhor, o conhecimento de Deus, é que dá sabedoria para essa mulher atuar de maneira consistente em todas as áreas dela, a partir do lar. Porque ela é uma mulher casada, mas ela não tem exclusividade, ela tem prioridades. Isso é maravilhoso. Perfeito, irmã Cláudia. Agora, a senhora vem falando sobre a auxiliadora, né? Ezer, a palavra. Exegeticamente falando, é a mesma palavra que a gente encontra em algumas partes da Bíblia para Deus. Deus é o nosso auxílio, Deus ele auxilia, é a mesma palavra. Como é que as mulheres podem enxergar essa dádiva que é ter a mesma definição em certa forma que Deus tem? Deus é o auxílio, portanto, a mulher também ela foi colocada como uma auxiliadora. Como é que a gente pode ajudar as mulheres a entenderem essa dádiva de Deus? Bom, a maneira da gente entender a dádiva de Deus é a gente conhecendo a própria pessoa de Deus e o exercício de Deus como Ezer. Como é que Deus auxilia o seu povo? Ele auxilia provendo as necessidades do seu povo, trazendo para eles uma orientação segura do que deveria fazer, intervindo de maneira miraculosa, ou seja, os exercícios, as intervenções de Deus como Ezer são espetaculares, né? E a pergunta que não quer calar, o fato de Deus se declarar como Ezer torna Deus menor? Ou diminui em algum momento a pessoalidade de Deus, o valor de Deus? Deus deixa de ser onipotente, onipresente? Não, de jeito nenhum. Então, nós precisamos revisar o conceito em si. Óbvio que nós não somos Ezer na mesma proporção de Deus, mas nós recebemos esse imprimatur, essa digital de Deus enquanto mulheres. Ou seja, Deus dá para nós esse privilégio de refleti-lo nesse aspecto, de sermos auxiliadoras do povo de Deus, não só do marido. Esse é um conceito que precisa ser expandido. Por quê? Porque há mulheres que não são casadas, mas elas não deixam de ser Ezer. O fato de uma mulher não ser casada não quer dizer que ela não é uma auxiliadora nata, né? O problema, pastor, é que o conceito de auxiliador foi demeritado, ele foi diminuído. Então, a ideia de alguém que auxilia é uma subalternidade negativa, porque ninguém quer ser subalterno. Só que isso também precisa ser desconstruído à luz de Marcos 10, quando Jesus diz que ele mesmo não veio para servir, mas para
para ser servido, mas para servir e mais, dar a sua vida. O nível de serviço é sacrificial ao ponto, né, da entrega absoluta, do valor maior que a gente tem dado por Deus, que é a vida. Quando a gente desconstrói o pensamento de que servir é uma coisa que diminui a essência, e nós equilibramos o Ézer, a pessoa de Deus, como sendo uma característica, um atributo que nos foi concedido, porque essa é a melhor maneira que uma mulher serve e glorifica a Deus, a ideia de diminuição, ela descaracteriza. E a gente recebe isso como uma honra. Uhum. Então, aí fica a minha palavra para com os homens. Quando os homens tratam o assunto Ézer, há muita maneira, muitas vezes brutal, de atribuir a submissão, o auxílio, como se fosse uma coisa secundária, um papel secundário. Você só é um Ézer. Bom, teve gente que chegou a dizer que mulher não tem alma, né? Mulher não precisa. Então, o que vai combater essa visão ruim é um conhecimento teológico apurado, primeiro, da pessoa de Deus como auxiliador, e de como isso se transfere para a mulher em termos práticos, nas suas múltiplas atuações, nos seus multiministérios, como que mulher pode ser Ézer dentro de casa, como que mulher pode ser Ézer na sociedade, como que mulher pode ser Ézer na igreja, como é que mulher pode ser Ézer na academia. Essa tem sido a minha experiência, pastor, de ser auxiliadora na academia, como eu estou me propondo auxiliar, levantando esses debates, estudando as escrituras e compartilhando com as minhas irmãs o que eu tenho descoberto do privilégio de ser auxiliadora, numa maneira mais ampliada do conhecimento, porque o doador de todo o conhecimento, prático e acadêmico, é o próprio Deus, toda a sabedoria flui de Deus. Então, eu, enquanto mestra do bem, né, que é a função que Deus me delegou lá em Tito 2, eu posso ser Ézer na prática, trazendo esse conhecimento e disponibilizando isso de maneira simplificada, facilitada, vamos dizer assim, para que as minhas irmãs conheçam o plano de Deus nesse sentido. Então, ser Ézer, ser auxiliadora, é uma honra e não um demérito. Eu só entendo isso a partir do momento em que eu entendo como é que Deus, como Ézer, é glorificado. E como eu glorifico a Deus, repetindo, reproduzindo, espelhando os comportamentos, as ações auxiliadoras de Deus nos lugares onde Ele me plantou. Isso é ministrar. Importante a gente dizer também que a auxiliadora não é só a mulher que é casada. Né? A senhora falou um pouco sobre isso. Né? Como é que a gente consegue mostrar também para as mulheres solteiras que elas têm um papel de auxiliadoras também na comunidade cristã, aonde elas estão inseridas? Vai depender muito da comunidade onde ela está. Porque há alguns lugares onde a mulher solteira não existe nem enquanto identidade. Eu conheço muito próximo de mim pastores que dizem que mulheres solteiras, porque elas não são casadas, elas não são completas como seres. Então, elas não podem ministrar na igreja. Complicado. Elas se sentem aleijadas, né? E isso gera uma série... Mas isso é um problema teológico. Esses pastores precisam corrigir a sua visão teológica, porque a mulher solteira, ela já é a imagem de Deus. Sim. O homem solteiro é a imagem de Deus. Os dois juntos, eles reproduzem de maneira mais ampla, vamos dizer assim, a combinação do Deus Ézer com o Deus governante, homem e mulher. Mas a mulher sozinha, a mulher solteira, ela é um ser humano completo, ela é glória de Deus. Ela reflete a glória de Deus. Então, nós precisamos entender como mulheres no estado solteiro, e eu incluo as viúvas e infelizmente as divorciadas que estão numa condição difícil, né, socialmente difícil, Deus precisa ajudá-las a perceberem que elas podem servir na igreja nos diversos campos, nas suas competências. Há mulheres que são inteligentíssimas, que poderiam estar exercendo papéis de discipuladoras, mulheres que são competentes no serviço, no atendimento. A gente tem enfermeiras, assistentes sociais que poderiam estar entrando no atendimento das necessidades da igreja, nas suas várias, auxiliando os diáconos nos atendimentos, especialmente a mulheres. Há um campo vastíssimo na educação, na academia, precisamos de mulheres estudiosas das escrituras, né? Porque seminário não é igreja. Então, mulheres podem ensinar em seminários. Eu mesma vou começar agora uma segunda jornada acadêmica aqui no Palavra da Vida, trazendo esse conteúdo para as mulheres. Nós temos um campo vastíssimo de atendimento. Solteiras podem servir as suas famílias.
mas elas não precisam estar exclusivamente dedicadas a isso. Uhum. Deus deu competências, você como mulher solteira precisa descobrir quais são os dons que Deus te deu, e você vai utilizar isso como Ézer, né? Ah, mas eu não tenho marido, mas você não é Ézer quando você é casada, você é Ézer por definição, você é auxiliadora no mundo em que Deus te plantou. Então, ore a Deus, peça sabedoria. A maneira interessante da gente descobrir isso, pastor, nos nossos relacionamentos, as pessoas nos dando a reportagem. Olha, eu vejo você tão sensível às pessoas, por que você não procura fazer um curso de aconselhamento e se doa nesse sentido, se torna uma conselheira bíblica que vai auxiliar outras mulheres, se coloca à disposição da igreja, dá lá uma tarde por semana, enfim, as portas vão se abrir, mas precisa de ter uma compreensão anterior. E o corpo de Cristo nos ajuda a fazer isso, então eu preciso estar inserida numa igreja sadia e inteligente, e que olha para as mulheres e para os homens como todos servos do Senhor, cada um dentro das suas realidades, mas a partir dessa compreensão, a igreja me traz um espelho em que eu posso olhar e falar assim, olha, eu me reconheço nesses dons, e eu posso servir ao Senhor nessas áreas. E aí, debaixo da orientação de Deus, essas mulheres se tornam altamente produtivas para o reino de Deus e dentro, né, do contexto em que Deus dá de liberdade de atuação, sem ferir princípios. É uma coisa conjugada, né? Perfeito. Parte do indivíduo, da compreensão individual, e chega na igreja. Perfeito. Até Paulo fala isso em 1 Coríntios, se não me engano, 7, né? Que o solteiro dedique-se ao serviço do Senhor. Então, parece que o solteiro ele tem condições até de servir melhor ao Senhor, porque não tem impedimentos, como família, esposo, filhos ou outra coisa que seja no mesmo sentido. Então, a mulher, com certeza... E eu já tive várias experiências de ver irmãs servindo como missionárias, servindo como professoras de EBD, professoras de crianças, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas. E a gente vê como a igreja como um todo cresce, é edificada com o auxílio dessas irmãs, que estão ali se dispondo, se qualificando muitas vezes para o crescimento do corpo como um todo, e isso é fabuloso, isso é fabuloso. Pensando nessa questão de igreja local, a senhora falou de igrejas sadias. Eu vi há um tempo atrás um pastor na internet dizendo que uma igreja que tem pastoras é porque não tem nenhum homem que fosse homem de verdade. Ele usa até um termo que eu não considero ser adequado, mas pensando no contexto de igreja local, a irmã acha que uma igreja que tem pastoras não é uma igreja sadia? O que eu acho, na verdade, não importa muito, mas Deus diz que não é, não. Por quê? Porque há uma quebra de princípios, né? A minha pressuposição é que Deus instituiu uma hierarquia que é essencialmente masculina nas posições de presbítero, pastor. Então, uma igreja que tem uma liderança essencialmente feminina, ou predominantemente feminina nessa posição, é uma igreja que sofre uma inversão de valores. Deus não abençoa? Complicado falar, porque Deus é tão misericordioso, né? Sim. Que muitas vezes ele poupa o povo de maiores consequências, mas elas virão num certo momento, porque toda vez que a gente distorce o padrão de Deus, a gente está pecando contra Deus. Então, não devemos só contar com a misericórdia, mas temos que ter um coração obediente. Então, sim, eu acho que eu penso que uma igreja, segundo as Escrituras, que tem uma mulher na sua liderança absoluta, ela tem grande chance de ser uma igreja muito doente. Nós não medimos os valores bíblicos pelos resultados, pastor. Pode até ser uma igreja cheia de gente, sim, né, que está lá bombando, que tem um ministério de internet e tudo mais, mas os resultados, essa visão pragmática, ela tem um problema de pressuposição, que o pragmático diz, se deu certo é porque está certo. sim. Mas a gente vê muitas vezes na Bíblia situações históricas que deram certo, por exemplo, o reinado de Jeroboão II, em Reis. Ele era um rei absolutamente ímpio, reinou 58 anos e prosperou, Israel prosperou absurdamente, economicamente. Não, é porque Deus está abençoando. Não, Deus estava gerando
espaço para que a queda fosse muito mais profunda. Exatamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa política pragmática de que, mas Deus está me abençoando, está dando tudo certo. Irmão, se você está desobedecendo as escrituras, não está dando tudo certo. Você está criando um reino que é seu, e Deus não disputa poder. Ele vai deixando, dando corda lá no Salmo 86, diz que Deus deixou as pessoas realizarem os sonhos do seu coração e amargou o seu coração. Então, eu recomendo que, se você está vivendo uma realidade dessas, faça o estudo bíblico primeiro, tenha convicções teológicas sólidas sobre liderança de igreja, e depois você tem que se posicionar em relação a isso, para você, para sua família. Será que é o melhor lugar? E ore, porque também a gente ir lá e quebrar tudo não é o caminho de Deus. A gente precisa ter sabedoria para ter um confronto, uma conversa, um entendimento, e chegar a convicções. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que se aprova, que não se condena naquilo que aprova. Está em Romanos 14 isso. Então, a nossa consciência tem que ser, nessa área, construída pelas Escrituras, e a gente precisa ter uma ação que seja coerente para que Deus abençoe, né? A irmã, como teóloga, professora de seminário, acadêmica, a senhora acha que necessitamos de mais mulheres como teólogas? Qual é a abrangência de atuação nas mulheres na teologia? Então, nós temos, você está falando de teóloga como vocação, né? No sentido de alguém que se dedica ao estudo e pratica isso como sua realidade de vida. Há muita necessidade, irmão. É um campo ainda inexplorado aqui no Brasil, que sofre muito preconceito, das próprias mulheres, né? 2 semanas atrás, recebi um post de uma pessoa próxima a mim, que falou assim: eu não acredito em teóloga, isso é coisa para homem. Mais ou menos dizer assim: eu não acredito que mulher que pensa. Você vê, assim, o nível de foco fechado. Precisamos de mulheres teólogas, porque eu vou dizer para você que, na verdade, todas nós fazemos teologia, pode até ser não de uma maneira consistente, coerente, mas nós pensamos teologicamente o tempo todo, porque a nossa vida, enquanto seres criados à imagem de Deus, nós somos seres teologicamente guiados, né? Tudo que diz respeito a Deus é teológico. O problema é se a gente faz boa teologia ou má teologia. Então, mulheres que não têm um pensamento desenvolvido, né, ou que não aprenderam a pensar biblicamente, vou trocar a palavra teológica, que parece um pouco ofensiva ainda, pela palavra bíblico, né? Mulheres que não aprenderam a pensar biblicamente sobre todas as coisas, não reproduzem o padrão de Provérbios 31, porque aquela mulher pensava teologicamente. Essa é a tradução, na linguagem de amanhã, do temor do Senhor. Temer ao Senhor é pensar biblicamente, é pensar os pensamentos de Deus. Como é que eu aprendo isso? Estudando as Escrituras. Eu posso estudar de maneira superficial, posso estudar de maneira um pouco mais aprofundada. À medida que eu vou descobrindo o plano de Deus nas Escrituras, eu vou me tornando uma pessoa mais semelhante a Cristo, porque me dá subsídio mental para aplicar a vontade de Deus no meu dia a dia, pelo poder de Deus. Então, o estudo teológico, ele não é aquela coisa de academia seca, fria, descolada da realidade. Ele, pelo contrário, quando ele é feito do jeito de Deus, ele transforma a gente. Porque a gente recebe o impacto das Escrituras na vida da gente. Agora, há mulheres que se dedicam mais a isso, de maneira a produzir material, a se tornarem pessoas que estão numa posição de mestras e tudo mais. Para nós vai ter juízo maior, segundo fala Tiago, né? É apavorante essa ideia. Verdade. Mas a gente precisa. A gente precisa de mulheres mais bem formadas teologicamente, por quê? Porque nosso ramo de ação, nosso campo de atuação, ele é prioritário, a gente influencia no lar. Mães que pensam biblicamente educam seus filhos no caminho do Senhor. Se ela não sabe o que Deus diz, como é que ela vai educar? Como é que ela vai disciplinar? Ou seja, da nossa premissa mais básica de atuação para submissão. Como é que eu me submeto de maneira inteligente e bíblica? Preciso saber o que Deus diz sobre isso. Então, isso é pensar teologicamente, é pensar biblicamente. Precisamos de mulheres que se aperfeiçoem nisso. Por isso, agora vou fazer o merchan aqui, né? A gente desenvolveu esse curso chamado Mulheres em Foco, em parceria com a Chamada da Meia-Noite e o Foco, formação continuada, para dar para as mulheres brasileiras, além de todas as outras iniciativas que existem hoje, graças a Deus há muitos, subsídio para pensarem biblicamente sobre os diversos assuntos, de maneira um pouco mais leve, nos mini cursos, né? A gente trabalha
5 semanas, um assunto específico. Nós estamos trabalhando Esther agora, né? Como é que Uhum. Esther representa para a gente uma mulher que precisa ser imitada em alguns elementos da sua feminilidade, mas não só, tem muito assunto importante ali, fala sobre opressão, fala sobre a questão da vontade de Deus. A gente tem muitos assuntos teológicos embutidos mais do que o concurso de beleza, que é o que normalmente a gente chama atenção no livro. Pensar biblicamente é isso, é aprofundar. E a gente vai lançar agora, dia 21 de maio, começa o curso teológico para as mulheres, que é Mulheres em Ministério. Como é que eu consigo olhar para a minha realidade de mulher e me encontrar nesse mundo de Deus atuando, fazendo a paz de maneira consciente. Então, isso é uma iniciativa de Deus, um presente que ele me concedeu para ajudar as mulheres a pensarem teologicamente. Há muita necessidade. Massa. Irmã Cláudia, eu sei que o nosso tempo já passou Foi. nessa hora e pouco que estamos conversando, mas desde já eu quero agradecer a senhora pelo tempo disposto a nos ensinar. E quais são as suas últimas considerações sobre o assunto? Eu diria que nós precisamos entender que as mulheres são parte do projeto original de Deus para serem bênçãos nesse mundo. Enquanto eu não me entender como uma mulher de Deus, privilegiada por ser mulher, eu vou ter dificuldade de aceitar as bênçãos que Deus quer realizar no mundo através de mim. Há muita mulher ressentida de ser mulher, porque ainda está pensando com a cabeça ruim do feminismo, porque tem uma má compreensão do que Deus diz sobre a mulher, porque comprou a ideia de que Deus colocou a gente num lugar um lugar secundário, não importante. Esse resgate, pastor, precisa acontecer primeiro no nosso coração, no nosso entendimento, através do estudo sério das Escrituras sobre quem é a mulher de Deus. A partir daí, quando eu me entendo como mulher de Deus, a transformação que Jesus fez na nossa vida, aquilo que ele coloca em nós, a própria pessoa dele habitando em nós, o Espírito Santo, e as possibilidades inúmeras do serviço como forma de amor a Deus e amor ao próximo, nós seremos mulheres felizes. Nós seremos mulheres felizes e poderemos realmente ocupar os espaços, não no sentido do empoderamento ruim, mas de alcançarmos aquilo que Deus tem como sendo as boas obras que Ele mesmo já preparou, ou seja, Deus tem projeto. A gente precisa pensar de maneira alinhada com o projeto de Deus para sermos exuberantes, transcendentes, felizes e até capazes de sofrer pelo nome de Jesus de uma maneira coerente com as Escrituras. Isso é ser mulher de Deus. É pensar do jeito que Deus pensa, para poder agir do jeito que Deus age, aceitando a vida que Ele tem nos dado e esperando a recompensa no mundo por vir, porque quando a gente não tem visão teleológica, visão escatológica correta, a gente também não sabe ser mulher de Deus aqui, não. Nós somos mulheres do futuro que vivem no presente. Que Deus nos abençoe nesse sentido. E para isso, precisamos pensar biblicamente. Amém, amém. Mas, Cláudia, antes de nós nos despedirmos, eu queria que a senhora falasse sobre os cursos que a senhora proporciona, as palestras, as datas desses próximos eventos que vão acontecer, e também vamos deixar aqui na descrição o site de inscrição, os links aí para você que quer saber um pouco mais sobre o Ministério de Mulheres da Irmã Cláudia. Então, Irmã Cláudia, quais os dias, as datas, os locais que serão oferecidos essas próximas palestras e cursos? Ok. Eu devo estar aí em Porto Alegre dia 28 de maio, esse não é um curso, esse é um evento que a Igreja Batista Conde está proporcionando um dia inteiro falando sobre mulheres transformadas, as transformações que Deus quer fazer em nós, mudanças permanentes. Então, isso precisa ser feita uma inscrição. Nós vamos estar das 9 da manhã às 6 da tarde, lá na própria Igreja Conde, passando um tempo com vocês, conversando nas Escrituras sobre os projetos de Deus de transformação bíblica. Esse é um evento aí no Rio Grande do Sul, aberto para você, mulher que queira participar. Depois o pastor vai colocar as indicações certinho para você. E eu tenho hoje o privilégio de ser coordenadora do Mulheres em Foco, que é uma das áreas do ministério maior, que é o foco e formação,
que é um ministério de ensino online. Então, nós temos a vertente dos mini-cursos, como eu falei, da chamada Foco, que são cursos com 5 dias de duração, são 5 quintas-feiras, que tratam de assuntos específicos. Nós temos o curso Pastoreando Meu Coração de Mulher, que trata da ética cristã, como é que Deus transforma o meu coração em determinadas áreas para eu ser próspera, né? Para eu ser frutífera. Nós já falamos sobre orgulho, sobre perfeccionismo, sobre ansiedade, sobre a comunicação da mulher, fofoca. A gente já trabalhou numa diversidade de elementos. É um curso de vida cristã, isso é oferecido de tempos em tempos, então, volta e meia, a gente coloca na internet as chamadas para que você faça a sua inscrição. O valor de inscrição é R$80, e a gente tem o curso ao vivo online, quintas-feiras, das 8 às 10 da noite. A outra vertente é o Elas por Ele, que são biografias de mulheres da Bíblia, conforme a compreensão de Deus. O que a gente pode aprender? Então, a gente já falou sobre Ruth, a gente está falando sobre Esther, a gente já falou sobre Abigail. Nós pegamos essas mulheres e tentamos descobrir o que Deus traz para a gente de coisa prática para a gente se tornar uma mulher à semelhança de Deus. Falamos sobre Priscila. Então, é um curso mais voltado para feminilidade, no sentido de eu preciso me espelhar em mulheres que andaram com Deus. Uhum. E a terceira vertente se chama Cartas para uma Mulher de Deus, onde a gente pega as cartas, as epístolas, né, e faz um estudo bíblico focado na realidade de então, ou seja, a gente faz um estudo cultural, a gente fala, né, nos contextos, e faz aplicações para a mulher do século XXI. Nós já estudamos o sofrimento em 1 de Pedro, o sofrimento como vontade de Deus, como uma mulher de Deus aprende a sofrer. Já falamos a identidade de Deus, da mulher de Deus em Efésios. E vamos falar sobre 1 de João, as mãos de uma mulher que teme ao Senhor. Isso vai começar em junho, tá? Então, a gente trabalha nessas frentes. Isso está na internet, no meu Instagram, @CláudiaKrieger, você pode entrar lá, sempre estamos colocando ideias, sugestões do pensamento bíblico. Também tenho a minha página lá no Face, entra lá nas minhas redes, você pode entender um pouquinho do que é essa proposta de feminilidade exuberante, que eu tenho entendido que é a vontade de Deus para toda mulher crente. Essas são as minhas atribuições hoje como professora. Eu estou agora começando também um projeto no Palavra da Vida, e isso deve, se Deus abençoar, também um livro. Vamos ver se Deus me permite escrever sobre esse material que a gente tem pesquisado. Vamos ver se Deus nos permite essa bênção também. Mas, por enquanto, meu campo de atuação é o Mulheres em Foco. Entra lá e dá uma olhadinha no que a gente tem para oferecer. Legal. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Instagram, YouTube, Facebook, o site das Mulheres em Foco e também o link para inscrição no curso que terá, na verdade, do evento que terá aqui em Porto Alegre. Irmã Cláudia, muito obrigado. Isso. Eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação de ter compartilhado essa manhã contigo, e eu aprendi bastante. Fui edificado, abençoado. Obrigado por me abençoar e também obrigado por abençoar os nossos ouvintes. O meu desejo é que Deus continue lhe usando para o avanço do reino, para abençoar mulheres, homens, a Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos de uma boa teologia também vindo de mulheres, entendendo o seu papel, os seus campos de atuações, para que de alguma maneira a gente consiga impactar o meio que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado, Deus abençoe, e quem sabe teremos uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Se Deus permitir. Obrigada pelo privilégio, pastor, espero que tenha significante e que Deus nos dê a graça de sermos cada vez mais mulheres de Deus, mulheres que abençoam o povo de Deus e que correspondam ao plano de Deus. Amém, amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Até mais. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe.